Segundo Crônicos. Josué, tá? Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Versículos número 16. Josué 6, 16. Você pode falar comigo o tema dessa noite? Destruindo as fortalezas. Destruindo as fortalezas. Vocês estão cansados do camp. Eu entendo isso. Está tudo assim. Eu entendo isso. Também estou. Vamos lá de novo? Destruindo as fortalezas. Destruindo as fortalezas. Josué 6,16 diz: na 7ª vez, quando os sacerdotes soaram seus chofares, aí pode estar na sua versão trombetas, Josué ordenou ao povo: bradai, o Senhor vos entregou esta cidade. De novo, na 7ª vez, quando os sacerdotes soaram seus chofares, Josué ordenou ao povo: bradai, o Senhor vos entregou esta cidade, destruindo as fortalezas. Eu tenho sido muito ministrado por Deus sobre posicionamentos, a necessidade de nos posicionarmos diante dos enormes e numerosos desafios que se apresentam no nosso dia a dia. Desafios que às vezes se mostram em inúmeras áreas de nossas vidas. Para alguns, esses desafios se mostram muito fortes no âmbito do sentimento. Para alguns outros, esses desafios se mostram muito aguerridos no âmbito financeiro. Para outros, tanto na profissão, principalmente os adolescentes, jovens que estão procurando oportunidades, bate aí a ansiedade por querer se colocar ou por desejarem a melhor colocação no mercado. Isso traz uma ansiedade, traz uma agitação na alma. Alguns outros, esses desafios se mostram no que se refere à educação. O que fazer depois de concluído ali o ensino médio? Qual profissão ou qual a formação alcançar? O que desenvolver? Para outros tantos, o desejo ardente de servir melhor ao Senhor e o encontro de inúmeras dificuldades para que possam servir melhor com a sua dedicação total. Existem pessoas ainda que vivem verdadeiras dificuldades no âmbito familiar, sendo cerceados de possibilidades várias para não encontrarem ou não viverem determinados conflitos familiares. Existem pessoas que estão vivendo esses desafios no âmbito íntimo e muito pessoal, com a necessidade de negar-se ou negar a si mesmos, e isso gera certas dificuldades da caminhada. O carregar a cruz parece um desafio fácil, mas ele, sem sombra de dúvidas, é difícil demais. O negar a si mesmo parece algo muito bonito na teoria, mas é muito difícil na prática, principalmente para inúmeras pessoas que já tiveram uma vida íntima ativada, estabelecida, e por uma situação ou outra se encontram hoje sozinhas na caminhada, não solitárias, mas sozinhas na caminhada, e por vezes não outra por estarem saudáveis em seus corpos. O corpo apresenta a necessidade daquilo, e por obediência ao Senhor, ao negar a si mesmo, ao renunciar
mas isso não tira o peso da exigência do corpo. Por isso que eu acredito que o caminho da bênção é o caminho da obediência. Um pai, quando ele diz não faz, ele não fala não faz por apenas um desejo solto. Ele não fala não faz apenas por uma imposição sem sentido. Ele não fala não faz simplesmente por acaso, quando o pai estabelece um não fazer para o filho, porque provavelmente pela experiência, pela vivência, ele já sabe que lá na frente isso provavelmente trará problemas. É assim Deus. Quando ele estabelece pela palavra dele alguns limites, na verdade ele não quer que soframos. Na verdade, ele impõe esses limites para que nós tenhamos uma vida feliz, contente, jubilante, uma vida de um ponto que está acima das possibilidades humanas. Mas há de convir que às vezes essas dificuldades que surgem na caminhada, surgem simplesmente pelo exercício do viver. São dificuldades que nós não procuramos, não estamos sentindo diretamente, mas simplesmente se apresentam diante de nós e recebemos dos altos céus como uma direção a vencer essas dificuldades. E a única forma de vencermos essas dificuldades é realizando determinadas orientações. Eu estou certo de que nesse momento, nesse encontro, a boa palavra de Deus pode estar falando aos nossos corações, nos mostrando a importância de observarmos algumas direções para que possamos viver dias melhores. Deus deseja, quer que tenhamos dias melhores. Você pode repetir comigo? Deus quer que tenhamos dias melhores. Deus não tem prazer com o nosso sofrimento. Deus não tem prazer com o nosso choro. Deus não tem prazer com as nossas agonias. Ele é um bom pai. Um bom pai quer que os seus filhos vivam e vivam bem. Quer que os seus filhos tenham o verdadeiro prazer da existência. Quer que os seus filhos tenham um contentamento necessário. Não um contentamento temporário, mas um contentamento permanente. Não uma alegria que se esvai diante das dificuldades e as problemáticas da vida, mas uma alegria que permanece mesmo no meio de inúmeras dificuldades, provações, limitações. Nosso Deus é um bom Pai. E por isso que Ele estabelece esses caminhos para que possamos ter essa vida, e essa vida excelente, essa vida mais do que abundante. E todos nós, seres humanos, temos desejos em nossos respectivos corações, temos vontades, temos projeções, mas que infelizmente, às vezes, para alcançarmos isso, nós nos deparamos com uma enorme muralha à nossa frente. Muralha essa que parece intransponível. Muralha que às vezes se mostra indestrutível. Muralha que traz consigo uma mensagem de oposição, de resistência. Eu não sei vocês, mas já vivi inúmeras vezes oposições. E eu não falo no mundo, no chamado eclesiásticos, mas em vários sentidos. Todos os dias nos deparamos com oposições. Primeira oposição que se mostra muito real, a oposição do diabo. Ele não quer que estejamos satisfeitos. Segunda oposição, a nossa própria carnalidade, que se mostra às vezes mais feroz do que os demônios. É aquele velho papo de Paulo aos Romanos: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço.
Mas tem ainda uma terceira oposição, que são de pessoas insatisfeitas consigo mesmos, consigo mesmas, e que buscam, através da complicação, dificultar a vida de outros. Todos nós vivemos essas dificuldades. Todos nós vivemos essas oposições. Em uma dessas três frentes, mas todos nós vivemos essas dificuldades. Essas muralhas se mostram reais todos os dias. Existem muralhas ainda, ou fortalezas maiores, que se mostram muito fortes, melhor, muito presentes, no que se refere à nossa espiritualidade plena. A busca, o desejo de conhecer o Senhor, mas em contrapartida com a percepção das inúmeras dificuldades para alcançarmos essa vida espiritual plena. Primeiro, as tentações, que são ações de fora para dentro. Segundo, com as concupiscências, que são ações de dentro para fora. Terceiro, pelas ações do inferno que buscam em todo tempo perdermos o nosso alvo, o nosso foco, a nossa direção. As facilitações que surgem como respostas para o momento, mas que na verdade criam verdadeiros obstáculos para uma espiritualidade plena. Eu acredito que nessa noite, a minha mente ainda está tão cansada que eu estou confundindo manhã, tarde e noite. Às vezes eu tenho que nessa noite, tem que buscar se falar, noite. Eu acredito que nessa noite, o nosso bom Pai esteja querendo nos conduzir a um caminho de grandes vitórias. Por isso eu quero aqui destacar 3 verdades para nos nortear. Josué estava diante de um grande desafio que se chamava Jericó, as muralhas de Jericó. Aquele povo se orgulhava de suas muralhas. Aquele povo literalmente caçoava dos povos vizinhos por confiarem demasiadamente naquelas muralhas. Mas aquele povo fez muito mal para os hebreus enquanto estavam na peregrinação. E Deus havia estabelecido que aquela cidade que era de Deus, e é engraçado, obrigado Espírito Santo, tem muito isso, né? Que às vezes a gente acha que é meu, não é teu nada, é de Deus. Se não cuidar bem, vai perder, hein? A gente às vezes toma posse, é minha terra, é o meu muro, e Deus fala assim, é tudo meu, eu só te dei para cuidar, e se não cuidar, perde. Eles se orgulhavam, e Deus disse, uma das cidades que vocês irão conquistar aos hebreus que foram humilhados, será justamente aquela terra. Eles tentaram a primeira vez, ainda com Moisés, mas perceberam que ainda não era o tempo. Deus não permitiu que eles alcançassem aquilo. Mas com Josué era uma outra coisa. E Deus disse, chegou o tempo. Chegou a hora. Meu irmão, minha irmã, chegou o tempo. Meu Deus, obrigado, Espírito Santo. Chegou a hora. Vira para quem está ao teu lado e diz, chegou o tempo. Chegou a hora. Chegou o tempo, chegou a hora.
Deus disse: vai, porque agora estarei com vocês. Primeira verdade que enxergo nesse texto: confie em Deus e estareis seguros. Confiem em Deus e estareis seguros. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo de número 20. Segundo Crônicas 20, 20. Segundo Crônicas 20, 20. Diz assim: no outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouvi-me, ó Judá! Ouve-me, ó Judá e moradores de Jerusalém. Credes, sem sombras de dúvidas, em Deus, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. E algumas versões diz: confie em Deus e estareis seguros. Credes nos vossos profetas e prosperareis. Primeira verdade: confie em Deus e estarás sempre seguros. A nossa segurança não está nas possibilidades que temos em nossas mãos. A nossa segurança não está em nossos meios econômicos. Não está em nosso conhecimento. A nossa segurança está em confiar em Deus. Porque quando confiamos em Deus, nós rompemos o caminho da incredulidade. Quando confiamos em Deus, nós caminhamos no caminho da fé. Quando nós confiamos em Deus, descobrimos que Deus nos pedirá para fazermos coisas que parecem ser loucas, mas que no fim desembocarão em bênçãos sem medidas. Confie em Deus. Se Deus mandar, como mandou Moisés, tocar na água, toque na água, porque o que é necessário para que o mar se abra é apenas um toque nas águas. Toque nas águas se for o caso, se for necessário. Se Deus te pedir para sair da tua terra, da tua parentela, da terra dos teus pais, e se encaminhar para uma terra que ainda há de te mostrar, confie, Deus não erra, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Só faça. O caminho da fé nem sempre é o caminho racional. O caminho da fé nem sempre é o caminho compreensível. O caminho da fé nos pedirá para fazermos coisas que muitos homens dirão ser loucura. Explica isso para Noé. Noé, vai lá e construa uma arca. Nem a história diz sobre aquele tempo onde havia já avanços marítimos. Mas o que os homens iriam descobrir posteriormente, Deus já tinha em seu coração e disse: eu vou te mostrar como se faz. Você não tem um modelo como se constrói uma arca. Você não tem um parâmetro, meu Deus, obrigado. Você não tem um parâmetro como fazer isso. Mas tem coisas que o mapa, o desenho, a estrutura, a arquitetura, os desenhos, os detalhes vêm diretamente de Deus. A criatividade vem de Deus. E existem momentos que as respostas que Deus nos dará irão ser além de nossas possibilidades de compreensão. Mas Deus fala: só faz a arca. Me diz qual outro homem antes de Noé fez algo tão ousado. Me dê detalhes de outra arca antes de Noé. Me diz quem foi o construtor delas. Mas a minha Bíblia diz que o plano desceu do céu. A direção veio do trono da graça. Em um tempo onde parecia que tudo era permitido, Noé recebeu uma direção de Deus.
E onde os homens achavam que ia viver muito, Deus mandou a mensagem: construa a arca, porque virá um dilúvio. Nem sempre o caminho da confiança em Deus nos colocará em uma posição confortável, mas é melhor ficar confortável, como se fala mesmo? Desconfortável, obrigado. É melhor ficar desconfortável no centro da vontade de Deus do que confortável longe da vontade de Deus. 100 a 120 anos chegará, e para Noé chegou o dilúvio. Se você obedecer a Deus, acredite, a resposta também virá, independente do tempo. Confie em Deus, e você vai perceber que seus passos serão mais seguros. Tenha os seus ouvidos abertos à direção de Deus. O que Deus está estabelecendo para a sua vida? O que Deus está estabelecendo para o seu coração? O que Deus está estabelecendo para a sua família? O que Deus está estabelecendo para o seu negócio? O que Deus está estabelecendo para o ministério onde Ele te colocou para ser frutífero? O que Deus está estabelecendo? Confie, porque Ele sabe não apenas o início da nossa história, Ele já conhece o final dela. Quem confia em Deus se encontra em um lugar de segurança, porque Deus nunca, meu Deus, olha só, eu vou falar de forma simples, Deus nunca irá te colocar em uma furada. Confie em Deus. Que negócio é esse? Ficar andando 7 dias, dando uma voltinha com 7 sacerdotes, com a arca ali, e as pessoas indo atrás, e no 7º dia, dar 7 voltas, e depois gritar: que negócio louco é esse? Só confie em Deus, porque estaremos seguros. Se confiarmos em Deus, veremos as fortalezas sendo destruídas. Confiemos em Deus, por mais que as circunstâncias estejam complicadas. 2, ainda em 2 Crônicas 20:20, crede nos seus profetas e prosperareis. Hoje em dia está banalizado o termo profeta ou profetiza, porque parece que tem muita gente que não tem o que fazer, fica inventando o que falar. Então fala besteira, fala o que não tem que falar e destrói vidas de muitas pessoas. Mas no Antigo Testamento, o profeta era aquele que recebia de Deus a mensagem para falar para o povo. O sacerdote era aquilo que ouvia do povo e levava para Deus. Por isso que tinha naquele momento profético e sacerdotal juntos. Hoje, sobre a igreja, nós enxergamos o profético sacerdotal e o que nós chamamos de reinado. Somos reis e sacerdotes. Um dia, um teólogo, né? Esse negócio de profeta não existe no Novo Testamento. E Atos dos Apóstolos? E as filhas de Filipe? E os profetas anciãos que foram conversar com Paulo em Atos capítulo 20? Eu acredito que não existe essa loucura toda de todo mundo ser profeta, apesar que eu acredito no dom da profecia. Acredito que a Bíblia é a maior das profecias. Mas eu tenho a consciência e creio em Deus que existem pessoas que têm algo muito forte nesse campo profético. São pessoas sérias, são pessoas honestas, são pessoas que têm uma postura ilibada, são pessoas que realmente só abrem a boca quando entendem perfeitamente que é a direção de Deus, porque temem ao Senhor, porque reconhecem o poder de Deus. Se os demônios, quando falam Deus, tremem todos, porque nós homens, às vezes, falamos no nome de Deus em vão,
dizendo ser Deus, não sendo Deus, e não tememos, porque os demônios conhecem a Deus e sabem do poder, da santidade, da glória dele, mas os homens às vezes agem de forma impensada, e por isso cometem pecados, por isso cometem erros. Em um ambiente profético existe sim o despertar das profecias, mas também existe juntamente com esse despertar das profecias o levantamento de falsos profetas e profetisas. Por isso que a Bíblia continua nos orientando, dizendo: olha, analisem as profecias, vejam se de fato vem da parte de Deus, entendam se vem da parte do Senhor. Nesse contexto de 2 Crônicas 20:20, o Espírito do Senhor veio sobre o profeta e ele falou da parte de Deus. O rei acreditou e orientou o povo. O contexto é: creia em Deus e vocês vão estar seguros. O inimigo está tentando destruí-los, o inimigo está tentando matá-los, mas crede em Deus, vocês estarão seguros. Mas para vocês prosperarem nessa caminhada, vocês precisarão fazer aquilo que aquele homem recebeu de Deus para vocês fazerem. A figura do profeta era importante no Antigo Testamento, porque o povo se direcionava, dizia assim: é por aqui. Por isso eu preciso aqui destacar alguns pontos que eu julgo importantes nós entendermos. Primeiro, e eu já citei sobre o profeta. O profeta é aquele que recebe de Deus e entrega para o povo. Então eu entendo perfeitamente que, primeiro, o profeta é aquele que ouve o que está no coração de Deus. Existem pessoas que se acham muito profetas, mas não conhecem a maior das profecias. O profeta precisa estar andando com Deus, e o melhor caminho para andar com Deus é conhecendo a palavra, porque é a palavra que vai nos ajudar a discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Segundo, no Antigo Testamento o profeta estava muito atrelado à mensagem que levava. Então, segundo ponto, o profeta precisa ser responsável. Existem profetas que são irresponsáveis, falam a coisa sem pensar, acreditam que estão no fã do poder e da glória e simplesmente vão falando e destrói vidas. Profeta precisa ser responsável. 3, porque eu acredito que nós precisamos discernir os profetas, precisamos nos atentar para aquilo que está sendo dito, porque só tem uma forma de sabermos se aquela profecia é verdadeira ou falsa: se ela se cumprir. Precisamos olhar para a vida dessas pessoas e falar: o que disseram é verdadeiro ou falso? Porque pode ser que no meio de profetas verdadeiros venha um espírito de mentira e sugestione aquilo que não está no coração de Deus para o povo. Por isso que não tem a ver apenas com a figura do profeta, mas também tem que ter a validade sobre a mensagem do profeta. Quem está entendendo isso daqui? Eu sou uma pessoa que recebe muitas profecias. Às vezes eu estou na rua e tem pessoas que falam assim: preciso falar contigo. Nunca vi, nunca ouvi falar, mas dizem: assim diz o Senhor. Eu já vivi momentos como esses, mas também vivi momentos constrangedores, de pessoas entregarem profecias e depois pedirem dinheiro. Já vivi momentos claramente que o que estava dominando aquele ser humano era um espírito de mentira. Já recebi profecias verdadeiras de pessoas que eu acreditava que viviam na mentira, e já recebi profecias mentirosas de pessoas que eu acreditava que andavam na verdade. O ponto que nós precisamos nos posicionar
para entendermos perfeitamente que não basta falarmos, temos que viver, não basta vivermos, precisamos falar aquilo que é verdadeiro. A testificação daquilo que é profético, daquilo que é verdadeiro, segue esse caminho. Precisa ser real, precisa ser verdadeiro o que é dito, e precisa ser em conformidade, precisa estar diante daquilo que é o aceitável à vida. Discurso sem vida é discurso vazio. Vida sem discurso parece uma situação que é impossível ser vivida. Crede nos seus profetas e prosperareis. Entenda bem, quando a palavra é liberada, quando a Bíblia é pregada, quando pessoas se levantam de uma visão vindo da parte de Deus, ao acreditarmos, nós podemos entender que há uma prosperidade aqui é crescimento, é ser bem-sucedido naquilo que está se inclinando a realizar, onde eu entendo o seguinte: se nós confiarmos em Deus, se nós acreditarmos naquilo que está sendo profetizado, nós estaremos seguros e prosperaremos. A prosperidade é nada faltando, nada quebrado. Prosperidade não é abundância de dinheiro, mas não é abundância de dinheiro, e sim abundância de recursos. Prosperidade é olhar para toda a nossa realidade e percebermos que o pouco em Deus se torna muito. Prosperidade é chegar no final do mês e entender que, olha, está tudo resolvido para a glória de Deus e para a nossa alegria. Prosperidade. Prosperidade não é ter tudo o que queremos, mas é estarmos conscientes que teremos tudo o que necessitamos. Crede nos seus profetas e prosperareis. 3 e último. Eu acredito que essas direções que parecem humanamente ser loucas, quando em Deus recebemos, nos conduzirão à destruição de inúmeras fortalezas. Por isso, se Deus falar, dá 7 voltas, dê 7 voltas. Se Deus falar, pega o chofar, pega o chofar. Se Deus falar, toca o chofar, toca o chofar. Se Deus disser, grita, grite. O caminho da destruição de fortaleza é o caminho da fé. É o caminho da obediência. Por isso, terceiro e último, obedeça. Por mais que aquela direção pareça louca, obedeça. Se veio de Deus, obedeça. Se veio do céu, obedeça. Se veio do coração de Deus, obedeça. Se falar mergulha em um rio que aparentemente está sujo, mergulhe, obedeça. Se disser, olha, suba a montanha e lá falarei contigo, sobe a montanha, suba a montanha, faça o que tem que fazer, obedeça. Construa a arca, constrói a arca. Faz o que precisa ser feito, mas obedeça. É melhor, como disse Deus através de Samuel para Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. A obediência é o único caminho da bênção. É o único caminho seguro para a bênção. A obediência é o único caminho que te garante segurança no início e prosperidade no final.
Por isso, obedeça. Obedeça a palavra. Mesmo quando essa se opor à sua vontade, entre a sua vontade e a palavra, fica com a palavra. Entre a palavra e o seu sonho, fique com o sonho. Entre a palavra e o conquistar determinada coisa, fique com a palavra, obedeça. Conversava hoje mais cedo com minha esposa e entramos nesse papo de Josué e Jericó. E aí ela estava falando, como pode, né? Uma volta por dia, 6 dias, uma volta, toda aquela estrutura formada, e no 7º dia, 7 voltas, e toca o chofar, e grita, e a muralha vai abaixo. Para vocês terem uma ideia, a muralha era tão grande que existiam casas que eram construídas em cima da muralha. Carros passavam, né? Carros como nós dirigimos, carros cavalos e aquelas tipo charretes, passavam em cima das muralhas, eram enormes. Como um grito vai derrubar uma muralha nessa? Não tem como, meus irmãos. Racionalmente não tem como. Um grito não dá para destruir uma muralha. Me desculpa a sinceridade, mas é verdade. Racionalmente um grito não destrói uma muralha, mas biblicamente um grito destruiu a muralha. Tem horas que nós temos que renunciar a nossa racionalidade, entendermos que às vezes tem muralhas que só vão cair na nossa casa quando nós gritarmos: há poder no sangue de Jesus. Eu vivo muitas lutas. Eu vou contar algo que aconteceu esse fim de semana. Eu tive muitas dificuldades. Eu tive uma dificuldade na madrugada. Eu estava sozinho em casa. Eu falei com minha esposa hoje. E eu virei para o Senhor e falei: Senhor, só é o Senhor e eu. Eu não aceito isso. Vem com o teu poder sobre a minha vida. Todos nós vivemos fortalezas. Eu sei que você também tem fortaleza no seu coração. Mas se nós formos na força do braço, mas se nós estivermos na direção do Senhor, essas situações virão. Meu Deus, obrigado, Senhor. Para algumas pessoas, essas fortalezas vêm como lembranças. Olha só o que veio no meu coração. Mas se nós estivermos no centro da vontade de Deus, essas fortalezas serão destruídas. Para muitas pessoas, essas fortalezas, concluo dessa forma, possuem nomes. Para alguns, relacionamento. Para outros, intimidade. Para outros ainda, questões profissionais. Para outros tantos, educacionais. Para outros ainda, financeiras. Para outros ainda, ministeriais. Para outros mais, espirituais. Mas todos nós podemos ter fortalezas. E às vezes nós estamos buscando no racional uma resposta para destruirmos essas fortalezas. E Deus só está dizendo: vai pela fé. Só obedeça. Dá um gritinho às vezes. Toca um chofar às vezes. Mas que coisa doida, onde isso vai destruir? Vai lá e toca o chofar. Muitos anos atrás, quando uma das empresas recebemos o primeiro processo,
E aquilo me abalou. Falei, meu Deus, que negócio é esse? E jejuei 30 dias jejuando. Senhor, dá vitória, dá vitória, dá vitória. Bate o desespero, você jejua, né? E no final peguei aquele processo, tirei uma copa e falei, Senhor, vamos chamar de maluco, mas eu tô nem aí. Peguei o negócio, botei fogo, falei, Senhor, assim como a fumaça sobe aos céus, que o meu clamor chegue até ti. Quando chegamos diante daquele juiz, eu não fui, meu irmão foi. Aquele juiz deu a primeira causa porque nós entendemos que estava errado. A pessoa insistiu terceira vez, insistiu quarta vez. Na quarta vez o juiz determinou que não poderia seguir, porque se ele seguisse, o juiz determinou que na verdade quem deveria ganhar determinadas coisas seríamos nós, que já não existia sentido naquilo. Tem vitórias que nós só vamos ganhar pela fé. Tem coisas que a gente está clamando assim, dizendo, Senhor, faz justiça, quando na verdade deveríamos falar, Senhor, eu errei mesmo, tende misericórdia da minha vida, mas eu não consigo carregar esse peso, tira da minha vida, Senhor. Eu não estou pedindo justiça porque eu não tenho justiça em mim. Eu sei o que eu fiz, mas eu peço misericórdia. Misericórdia, Deus. Misericórdia, Deus. Tende misericórdia de mim, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Fique sobre os seus pés, se você pode. A irmã Lília vai cantar, Amanda vai ministrar. E em seguida vamos orar. Terminando. Já passei do horário mesmo, então segura um pouquinho mais agora.